Preciosas e preciosos, tão, 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 tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão do último vídeo pra cá? Desculpa, eu não tenho como entrar nesse padrão que todo mundo entra, né? A pessoa sobe 12 vídeos por dia e a cada vídeo ela chega como se fosse a primeira vez. Eu não consigo fazer isso. Eu já estive aqui hoje, né? Então, não tem como eu chegar como se nada tivesse acontecido. Então, como vocês estão do último vídeo pra cá? Bem, né? Eu espero que bem. Eu espero que o último vídeo tenha acrescentado em algo, né? A Shimada tava com problemas técnicos com o animal dela, mas tudo bem. O animal gosta muito das manifestações da natureza também, né? Não é só a essência. Só que o animal, ele é impulsivo. Ele nem avisa que ele vira todos os sentidos dele para a chuva. Ai, a chuva é tão linda. Vai começar esse acende e apaga, né? Shimada mudou de lugar de novo. Por quê? Porque a poluição visual atrás não estava me agradando, dava uma impressão de escuridão, né? Sei lá, eu tenho uma... A Shimada, ela se altera de acordo com a luz. É estranho, né? Mas agora acho que tá mais clean, né? Atrás tá mais claro. O importante é que atrás esteja claro. Eu tava vendo os comentários, eu ia responder, mas eu resolvi já gravar esse vídeo. A Doriana, ela gosta do meu nome. Meu primeiro nome é Rita, né? Já falei no vídeo. E ela gosta do meu nome Rita porque lembra Rita Lee. Eu gosto da Rita Lee também, da pessoa e da artista, né? E nós temos uma Rita no canal agora. E eu amei isso, Rita de Cássia. Seja bem-vinda, querida. Nós somos charás, acredita? Aliás, eu nunca vou saber isso, mas eu gostaria muito. Eu gostaria muito que meu pai estivesse aqui para mim ter essa conversa com ele. Eu queria saber qual era que o meu pai fazia promessa e quem pagava era eu. Eu posso dizer assim, né? Porque o meu nome é promessa que ele fez. E meu pai era devoto de Rita de Cássia, da Santa Rita de Cássia, e de Nossa Senhora Aparecida. Mas quando ele ia fazer promessas, ele fazia para Santa Rita de Cássia. E ele fez uma promessa para ela e para cumprir, o meu nome seria Rita. Aí é meio contraditória essa história, né? Porque meu pai contou que um mês antes de eu nascer, apareceu um homem velho na frente dele. Ele tinha os cabelos longos, brancos, meio armados, né? Uma barba longa, branca, tipo um hippie. Ele vestia um tipo de vestido branco, mas não era branco, né?
como se fosse uma túnica, e ele dizia para o meu pai que o meu nome seria Rita, e contou tudo que ia acontecer na minha vida, o que eu ia fazer, quem eu era. Só que meu pai não me deu os detalhes, né? E aí ele aproveitou que ele tinha que colocar o meu primeiro nome, Rita, e fez uma promessa para Santa Rita. E não foi a única vez que ele fez promessa, e quem pagou fui eu. Por exemplo, até os 18 anos, eu acho, ou até os 17 anos, até os 16 anos, o meu cabelo, o comprimento dele vinha na dobra da perna. Era super comprido. E por quê? Meu pai fez uma promessa, e quem tava pagando? Eu. Vocês entendem esse negócio de promessa? Me conta, porque eu não entendo. Eu nunca fiz promessa. Desculpa. Já fizeram muita promessa para mim. A minha tia Marieta querida, já falecida, ela faleceu há pouco tempo. Ela morava aqui na casa da rua de baixo, no fundo. Uma querida, uma mulher incrível, fascinante. Quando eu tinha 12 anos, eu tive uma pneumonia. A primeira vez que eu tive pneumonia foi do nada. Aí ela fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. E ela pegou uma peça de roupa minha e foi lá na Catedral de Aparecida para pagar a promessa. A promessa é que ela iria lá na catedral agradecer se ela me curasse. A pneumonia, quando foi descoberta, ela estava quase virando tuberculose, né? A estimada, ela sempre foi muito amada. A adolescência da Shimada foi um período de extrema ingratidão com a vida e com a família dela. Ela era autodestrutiva, mas ela sempre foi muito amada. Não havia motivos, assim. O único motivo que existia era dela mesma com ela, sabe? Isso quer dizer, ela era uma egoísta. Porque ela não pensava nas outras pessoas que amavam ela. Isso não foi o bastante para que ela atravessasse aquele período. Mas isso também não é acaso, né? Tudo é um aprendizado. Vocês vão às vezes ouvir um barulho aqui. Eu tenho um ferro de sapateiro bem antigo. Era do meu pai. Eu pintei ele e eu uso ele para apoiar o pé, a perna. Pra perna não ficar pendurada, sabe? Eu ia mostrar um negocinho pra vocês, né? Mana, eu demorei pra vir gravar esse segundo vídeo. Porque a Mana tava insistindo pra mim ir jantar com ela. Porque ela fez sardinha. Ela faz sardinha empanada igualzinha a minha mãe. E eu não posso subir a escada. Ela me deu presente. Olha só que bonitinha que eu sou. Ó a corujinha. Dos dois lados. Combina com a minha bolsinha que eu ganhei da minha nora. E é aquele modelinho de carteira antiga, gente, olha. Que a minha mãe usava quando eu era pequenininha. Pra pôr moeda. Quem usa moeda hoje em dia, né? Eu não
eu não saio com dinheiro, eu não uso dinheiro, sabia? Assim, é louco. De andar com dinheiro, com carteira, essas coisas. Eu não ando com a carteira, com o bolso, só quando eu saio de carro. Enfim, vamos pro tema. O tema é... apareceu mais tema do outro vídeo pra cá. Mas eu tenho que seguir uma ordem. Eu anotei tudo e não tá na ordem. A Regina, ela citou algo interessante relacionado ao vídeo de ontem à noite. Incrível, Regina. Você foi muito certeira. O método de ensino da Maria Montessori é um método que eu tenho muita afinidade. Embora eu goste sim de Paulo Freire, os tempos mudaram, a sociedade mudou drasticamente, né? E no estado atual que está a mente, o excesso de tela, seria muito interessante que o sistema de ensino, pelo menos nas escolas municipais, ou numa fusão, né, do método Paulo Freire com o de Maria Montessori, fosse utilizado. Ela usa muito a questão do tato, do uso dos sentidos e principalmente da interação com o externo, com a natureza, né? Há muitas aulas ao ar livre. Isso é tão importante porque as crianças, elas estão muito caseiras e não é porque elas gostam de ficar em casa, não. É porque elas estão muito na tela, né? Quando elas saem, elas continuam na tela. Elas carregam a tela para tudo que é lado. E até mesmo o animal está transitando. A consciência delas mesmo está na tela, independente do lugar que elas estejam. Quer dizer, o exercício do tato é só um de tantos exercícios que mostra uma colaboração mútua, essência e corpo, corpo e essência. Porque o corpo, embora animal, também nos ensina. A Lupita é um animal, né? É uma espécie diferente da minha, mas ela me ensina todo santo dia. Inclusive a linguagem dela. Ela tem um modo peculiar de se comunicar comigo. É ótimo isso. O nosso animal também nos ensina, não subestime ele, né? Então, através dos sentidos, e quando a gente ultrapassa os sentidos usando a percepção, nossa, o modo como interagimos com o mundo muda totalmente, muda para melhor. As pessoas, elas não estão perdendo algo também muito característico do ser humano, que é a intensidade, né? E a intensidade está relacionada ao sentir. As pessoas estão sentindo menos. Aquilo que as eleva, que as motiva, que as torna alegres, tudo que é positivo, né? E que deveria ser sentido com intensidade, está sendo substituído por sentimentos ruins. Tudo que é ruim, o extremo oposto, né? Não o complementar oposto, o extremo oposto.
Esse ano ainda a gente vai aprender a diferença de complementar oposto e de extremo oposto. Isso não ficou claro, né? A diferença de opostos e extremos, há um vídeo sobre isso, mas não ficou claro. A gente vai esmiuçar isso também. E quando Shimada fala isso, ela está falando num contexto geral, tá? É o que é observado na maioria das pessoas. Sempre leve em consideração que a maioria está sendo observada. Não é generalizável. Sim, Shimada tem como fazer essa observação. Shimada é analista, né? Ela analisa através da observação. Veja bem, engraçado, né? Esse é o tema desse vídeo. Só que o tema trata do indivíduo. O que eu vou falar agora trata do coletivo. Então, vamos falar dos dois, porque tá intrínseco. Para que haja uma alteração no coletivo, um grupo precisa fazer um movimento. Mas para que esse movimento seja eficiente, tem que ser uma maioria. Isso parte do princípio do indivíduo. Se você quer alterar alguma coisa na tua realidade, você tem que fluir de dentro para fora. Mas, estimada, eu estou fluindo, eu estou trazendo meu mundo interior para fora e nada está acontecendo, está tudo do mesmo jeito. Está tudo do mesmo jeito porque dentro está tudo do mesmo jeito. Então, o tema do vídeo de hoje é de dentro para fora, o que você está manifestando para a tua realidade. Não adianta culpar os familiares, os parentes, os pets, o papagaio, o vizinho, a pipa do moleque lá da rua. Não adianta culpar ninguém. Não adianta culpar os políticos, não adianta culpar ninguém. Existe a realidade coletiva e existe a realidade individual. O teu universo pessoal. Entenda isso, por favor. No teu universo pessoal é paralelo. É diferente. Só que nele está contido o que você decide que fica e o que você decide que sai. Se você não tiver condições de fazer um mergulho dentro de você e mudar dentro de você, você não tem como mudar fora, na sua realidade pessoal. Consequentemente, você não vai encontrar fins. É necessário que outras pessoas façam a mesma coisa. E esses afins, eles precisam trabalhar para que eles sejam uma maioria. Assim, essa maioria altera a realidade coletiva também. É uma reação em cadeia positiva, né? Sempre que a expressão reação em cadeia, efeito dominó é usado, a gente está se referindo a algum evento ruim, né? O mesmo efeito pode ser usado porque é bom. A questão é ter quem queira fazer esse trabalho, né? Então, o que é que você está manifestando de dentro para fora para que a sua realidade se altere? Shimada, como é que faz esse negócio? Pois é. Não deixa de ser uma cutucadinha para enfatizar a necessidade de autoconhecimento, né?
o mergulho. Você precisa aprender a mergulhar para dentro. Você precisa aprender a olhar para dentro. Você precisa aprender a se autoanalisar, auto-investigar. Como que faz isso, Shimada? Volta no vídeo, o segundo passo da jornada de autoconhecimento. Durante os passos da jornada de autoconhecimento, você aprende sobre a regressão consciente. A regressão consciente é o primeiro exercício para que você altere a tua realidade, sabia? Você acessa o passado e você não vai mascarar, você não vai resignificar, você não vai potencializar a história inacabada, trauma, dor ou sofrimento que está lá no passado. Você vai resolver aquilo, dar um desfecho, finalizar o ciclo daquilo e então retornar para o aqui e agora. É como você se cura interiormente. Quando você faz a regressão consciente, passa a ser um hábito, não apenas poder acessar o seu passado e resolver alguma coisa. Veja, você não pode mudar o seu passado. Você pode resolver o seu passado como? Aquilo que ficou no passado e ainda te dói é um problema de você com você. Não importa as pessoas que estão envolvidas. Entende? A dor está em nós. Nós resolvemos escolher, eu não quero mais sentir essa dor. Então, nós vamos procurar curar ela. Se houve no episódio, no evento, onde essa dor foi desencadeada, houveram outras pessoas presentes, você primeiro precisa resolver a questão com você. É que nem na questão da primeira vez da chinada. Ah, eu sei quem foi, eu sei como encontrar a pessoa, eu sei o nome da pessoa, eu sei os meus direitos, eu sei o que eu poderia fazer, eu sei muita coisa. Então, por que você não vai resolver? Justiça é uma coisa, vingança é outra, né? Naquele momento eu tinha discernimento suficiente para entender que qualquer coisa que eu fizesse seria vingança. Eu tinha vontade de matar a peça, né? Enfim, eu resolvi, eu não resignifiquei, eu encarei aquilo assim como é. Desde tudo o que, todos os eventos que desencadearam naquele momento. É a autoinvestigação, né? E aí eu tive que escolher o que fazer. Eu ia atrás do sujeito, querer justiça disfarçada, vingança disfarçada de justiça, ou eu ia resolver primeiro comigo? A prioridade é sempre você. Generalizem sempre isso. Você é a prioridade. Não adianta querer resolver nada com Beltrano, Ciclano, se antes você não resolver dentro de você. É a mesma coisa de querer resolver um problema
no calor de uma emoção, e principalmente se essa emoção for densa. É a mesma coisa. Resolva com você. Aí pode acontecer, dependendo do caso, né? Ai, tá balançando, né, gente? Pode acontecer, dependendo do caso, que quando você resolve com você, é como se a pessoa desaparecesse da face da terra. Foi o que aconteceu comigo. Existe um lugar que eu não sei ainda exatamente onde fica, mas tá lá na mente. Quer dizer, eu não sei se tá na mente ou se tá no cérebro. Ainda não sei. Existe um lugar chamado Mar do Esquecimento. É aonde a gente lança aquilo que a gente pode esquecer. Normalmente a gente lança aquilo que a gente resolve, tá? Se você não resolver, aquilo vai ficar boiando na superfície. É um mar, né? E o que o mar faz com as coisas que ficam boiando na sua superfície? A maré sobe, ele joga de volta. Então, tudo que você resolver dentro de você, resolve, depois você pega aquilo e lança no mar do esquecimento. Inclusive, você pode desenvolver o seu ritual pessoal sobre isso. Tipo, pegar uma foto, pôr fogo, escrever o nome da pessoa, da situação, né, do evento, escrever, dobrar, pôr fogo. A simbologia física refletindo na outra esfera. Você o que você manifesta exteriormente é reflexo do que está dentro. É interessante, nós vamos ter um tema relacionado até a isso. O ser humano precisa de simbologias palpáveis e observáveis para acreditar, seja no que for. Não só para acreditar, mas para se sentir motivado, para seguir adiante, para perseverar. É um modo que ele encontrou de alimentar tudo aquilo que o impulsiona para frente. Quando você faz um ritual simbolizando o final daquela história, daquele ciclo, daquela memória, você está fazendo a tua mente, o teu cérebro trabalharem, mesmo que você não perceba, a levarem aquele conteúdo para o mar do esquecimento. Esse mar, ele existe em algum ponto aqui dentro. Eu ainda não descobri onde que é. Então, o que é que você tem manifestado? Porque, tipo assim, vou dar um exemplo. Anteontem, acho que foi anteontem, não, foi quando eu assisti o vídeo dos 7 chakras, eu fui pegar lá os temas, né? Então eu tive que assistir o vídeo. Eu quase cochilei sentada. Eu quase morri de tédio. Eu não sei como é que vocês conseguem assistir esses vídeos, sério. Eu tô quase colocando To Unlimited
de fundo para tocar, para ver se agita um pouco, sabe? Porque eu assisti um vídeo meu, eu quase morri de tédio. A minha voz de taquara rachada, ela parece uma tartaruga caminhando. Eu fiquei com sono. Eu quase cochilei sentada. Eu tava aqui assim, tava desse jeito. E quando eu ia. Isso é reflexo de alguma coisa dentro da chamada que vem para fora. Tédio? Não, a chamada não é entediada. Mas isso é reflexo do que está dentro da chamada que vem para fora. Isso é contraditório, não é? Porque se eu gero isso deveria me fazer bem. Vocês ficam calmos quando vocês assistem meus vídeos? Será que é por isso que foi sugerido que vocês assistissem os meus vídeos, escutassem os meus vídeos na hora de deitar para dormir? Deitados mesmo, dormindo. Coloca um fone de ouvido, mesmo que vocês dormirem, deixa rolar o áudio. A mente tá ouvindo, a mente não dorme. A mente não dorme. O animal dorme. O cérebro ele continua trabalhando, a mente também. O animal é em estado de repouso. É que assim, né? Eu sou contraditória, gente. Eu sou uma contradição. E foge da minha mão, fazer com que tudo que eu digo faça algum sentido. Rádio mental. A minha rotina é assim. Isso. Silêncio, quietude, som de chuva, às vezes tem som de vento, às vezes tem o som dos passarinhos. Eu tô recebendo muitas visitas dos borboletas. A Lupita latindo, porque ela quer comida, ela quer água, ela quer brincar, ela quer carinho, ela quer o tempo todo. Mas sempre é assim. Tanto é que a Lupita, ela é muito adaptada a isso. A minha irmã vem aqui, ela fala alto e ela começa a falar, e ela começa a agitar a Lupita não gosta. E ela tem um limite da bateria social dela. Chega um momento que ela começa a mandar minha irmã. Ela começa a mandar minha irmã embora e minha irmã entende, porque a Lupita é muito descarada. Ela é muito clara quando ela se expressa. Ela manda a minha irmã embora. Que tipo assim, sabe que ela cansa? O nosso animal é da mesma forma, viu, gente? Tem um livro que eu super indico para vocês. Eu tenho eu tenho ele, mas parece que o meu filho do meio, o psicólogo, ele já passou a mão no meu livro e eu precisava dele essa semana. O nome do livro é O Corpo Fala. Eu vou deixar aqui o nome e o nome da autora, eu não lembro. É um livro super interessante, por quê? Porque o corpo fala. É bom vocês lerem para vocês compreender que muitas vezes o seu corpo está se comunicando com você, essência. Por exemplo, quando a gente sente uma dor, o corpo está dizendo, né, junto com o organismo, junto com o cérebro como órgão, tem alguma coisa errada aí. Isso é a dor. Um aviso.
né? O corpo está avisando alguma coisa. E o corpo, ele se comunica com você. Daí que nós precisamos desenvolver a, a relação do animal com a essência, a harmonia entre os dois, o equilíbrio entre os dois em todos os sentidos. Por quê? Porque esta união é colaborativa. Um precisa do outro para ser, para existir. Tem outro exercício que eu vou deixar para vocês, falando, já que o assunto é o que você manifesta de dentro para fora. Eu vou deixar o link de um site onde vocês vão poder desenhar mandalas igual eu desenho. Olha que interessante, ninguém pode copiar minhas mandalas. Da mesma forma, ninguém nem eu posso copiar minhas mandalas. Cada mandala será única. Eu não estou falando daqueles riscos que a gente encontra no Google, tá? Dos moldes, não. Quando você desenha você mesmo uma mandala, ela nunca será reproduzida, ela será única, assim como você é. Se vocês gostarem de fazer esses desenhos, né? Eu não sei como é que funciona pelo celular, né? A Shimada, ela desenha mandala com o mouse. Tudo que eu faço na internet é pelo notebook. Eu detesto o celular. Mas dá para fazer pelo celular, tá bom? Basta você deslizar o seu dedinho. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo também. E aí, se vocês gostarem disso e virem algum sentido, vocês pesquisem um pouquinho sobre o significado das cores da mandala. Não das cores que você vai usar, porque assim, quando uma pessoa tá legal, o centro da mandala, ele fica branco, prateado, essa é a cor. E ele vai irradiando cor para fora. Normalmente as cores escuras, elas ficam na última camada. Dependendo da cor e da sequência de cores usadas numa mandala, está refletindo o seu estado interior. E isso pode ser interpretado através do significado das cores. Quanto ao humor, não aura, tá? A Shimada não acredita em aura. A Shimada acredita que a energia tem uma cor só. As cores, elas começaram a ser usadas para classificar, delimitar, diferenciar camadas, chakras, sabe? Não significa que, por exemplo, o meu chakra da faringe que cor? Violeta. Então, a luz violeta emana daqui quando eu falo não, é branca. Daqui, é tudo branca, tá? Você não produz luz colorida, você produz energia. Aí o que acontece? Em cada um dos chakras, você acumula energia, acumula.
Energia branca. Energia do teu corpo. O corpo da essência, que é branco. Branco é o modo de falar, tá? É tipo um prata fluorescente, um branco fluorescente. Eu não sei explicar. Mas é como se fosse um prata com branco fluorescente, assim, tipo relâmpago. Tipo isso. Os chakras, eles são locais de acúmulo de energia. Então, se você é uma pessoa que não fala, você acumula energia no chakra da garganta. Aí, para que essa energia desobstrua, você precisa falar. Normalmente, as pessoas que têm o dom da palavra acumulam chakra, tem muita energia no chakra da garganta. Entendeu? Não tem as cores, é uma simbologia para quem estuda, para memorizar os pontos. Não significa que cada chakra emana a energia daquela cor, entende? Entendam que todas as cores juntas são branco. O que você está manifestando, então? Porque, tipo, ninguém do meu trabalho gosta de mim. Todo mundo me evita. O que você está manifestando? O que do teu mundo interior está fluindo e vindo para o lado de fora? Porque independente de você ser consciente disso ou não, você flui de dentro para fora. Até aqui, a Shimada tem repetido muito o de dentro para fora, sem destacar esse pequeno detalhe, porque agora ele é necessário de ser sabido. Se você é consciente disso ou não, não importa, você manifesta tudo de dentro para fora. Óbvio que existe um grande problema se você for uma esponja que absorve demais, muito, de fora para dentro. Nós vamos falar sobre isso também. O mundo externo não deve entrar no mundo interno. É o contrário, é de dentro para fora. O mundo externo, quando entra em você, ele te bloqueia, ele te limita, ele te corrompe, ele te contamina. Ao mesmo tempo, você tem uma conexão com o mundo externo quando você manifesta as mesmas coisas. Aquilo que contamina, aquilo que é tóxico, aquilo que agride, aquilo que corrompe. Estão entendendo? É que nem, por exemplo, assim, agora que eu lembrei que 2 vezes na conversa com meu filho psicólogo, ele usou os 10 mandamentos. As 2 vezes eu tive que dizer, mas Yeshua resumiu os 10 em 2. Se você aplica os 2, não há necessidade de se lembrar dos 10, né? Se preocupar com os 10, né? Tem coisas que são óbvias, né, gente? Por que as coisas deixaram de ser óbvias? Estamos parando de pensar. Ainda mais agora, em tempos de inteligência artificial, Gemini. Para que pensar?
Eu vou jogar lá pro Gemini o que eu quero do jeito que eu quero, ele vai trazer prontinho para mim. Isso é trazer o mundo externo para dentro. Se o que você manifesta altera o externo, vocês acham que o externo não altera o interno? O tema de hoje é, na verdade, uma reflexão, porque ele está associado a muito do que tem sido falado nos últimos dias, tá? Inclusive, esse termo de dentro para fora é muito repetido pela chamada, né? Sim, somos uma fontezinha ambulante. Você é uma fonte de quê? Não é à toa que a gente é, tipo, mais ou menos, para mais, 75% constituídos de água. Somos uma fontezinha ambulante. Como é que está o estado da sua água? E se a gente falar metaforicamente, né? Por exemplo, no tarô, na espiritualidade, a água representa muito emoções, né? Na interpretação de sonhos, em muitos casos também, emoções, né? Então, esse monte de água que você carrega aí dentro de você, metaforicamente, são suas emoções. E você é uma fontezinha lindinha, floridinha, toda decoradinha, com aquele cupidinho nu, com o fio-fio de fora. O que você está fluindo? O que você está jorrando? Como está o estado das suas emoções? Visto que você não flui apenas emoções, também sensações, também ações e também vibrações e se coloca numa frequência. E aí, quando você se coloca numa frequência, você atrai. Ai, não te ensinaram isso na lei da atração, ensinaram. Para que a lei da atração funcione, você tem que estar numa frequência. E é a frequência daquilo que você quer atrair. Te ensinaram a estar num estado de frequência? Não, né? Pois é. Não há atalhos, não há saltos quânticos. Se pular os processos, não aprende nada. Como é que nós faz? E tem esse monte de tema que a gente tem que esmiuçar. Então vamos lá, fontezinhas. O que vocês estão fluindo? O que vocês estão manifestando? E aí, quando o que está dentro vem para fora, o que isso causa? Qual o efeito disso? Há algum resultado? Até onde alcança? O quê? O quê? Às vezes, só um sorriso e um bom dia, eu acho incrível isso hoje em dia, porque da minha infância até a adolescência, era muito normal cumprimentar as pessoas, mesmo que a gente conhecesse só de vista. Era bom dia, boa tarde, sempre com educação, respeito, né? Hoje em dia isso é tão raro que quando a gente faz, as pessoas dão um sorrisão tão lindo. Que aí o que eu faço? Toda vez que eu saio na rua para fazer caminhada e encontro com alguém, eu arreganho um sorriso e dou bom dia, boa tarde. A pessoa fica tão assim, ela se sente tão especial, dá pra ver nos olhinhos dela.
pessoa se sente especial, porque é. Cada ser humano é muito especial. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém é um acidente. Certo? O que estamos manifestando? Até mesmo nas suas tarefas diárias, na rotina do teu trabalho, na tua rotina familiar, em tudo que você faz, você está manifestando, você está fluindo. Ai, Shimada, mas aí eu vou ter que ficar policiando tudo que sai de mim? Não. Você vai começar a analisar o que sai de você. O que está sendo manifestado é reflexo do que está dentro. Se houver alguma reação adversa, negativa a você, algo que você diz, algo que você faz, analise o que você disse, analise o que você fez. Há algo dentro de você que precisa ser mudado. E aí, sabe o hábito faz o monge? A prática constante. E a prática constante não diz respeito a entrar num padrão, tá? O padrão é a repetição. A prática constante é espontaneamente estar aberto a ser assim, a fazer assim. O tempo todo. Ah, mas se alguém pisar no meu pé, eu vou fazer o quê? Vou sorrir e dizer obrigado? Não, né, gente? Ou você fala entre os dentes um palavrão, ou você grita um ai, sei lá, reage do seu jeito. Não é sobre isso. Ai, como é que eu vou explicar? Veja bem. O que a gente manifesta relacionado ao sentido. Tanto quando a gente flui, quando a gente absorve, há um sentir. Vibrações, frequências, elas são possíveis através disso, do sentir, porque o sentir é a potência mais intensa que a gente tem. E a gente pode intensificar cada vez mais. O corpo, ele não suporta a intensidade que a gente pode alcançar no que sente. Vocês entendem? Entendem porque o animal ele tem que ser domesticado, condicionado, preparado. Por exemplo, você quer alterar a sua realidade, mas a tua mente não está preparada para isso. O cérebro não está preparado para o despertar das suas capacidades mentais, dos seus dons. É como exemplo, falando em Ritas, né? Eu tenho um ótimo exemplo aqui. Eu não sei se contei isso para vocês, mas vou repetir. Se eu não contei, se eu já contei. Eu cresci no meio de profetas, né? A história de vida da Shimada é super estranha. É uma tentativa de ser um humano típico, um animal bípede materialista, né? Consciente apenas do físico, paralelo a uma pessoa totalmente espiritualista, uma realidade espiritualista, com rotinas espiritualistas. Quer dizer, a Shimada, ela sempre esteve conectada com pessoas mais velhas que ela e profetas.
convivi muito com profetas, aprendi muito com eles. E havia uma profeta em específico que ela era minha xará, ela se chamava Maria Rita. Eu adorava aquela mulher, um doce de pessoa, uma calma, uma gentileza, e eu achava ela tão linda. E aí um dia eu e uma amiga da minha mãe que me carregava para esse lugar, né? Que também é profeta, ela me levou para ir ver a Maria Rita. E aí, em determinado momento, Maria Rita resolveu fazer uma oração em agradecimento pela visita, por tudo ter dado certo, aquelas coisas todas. E o que aconteceu? Shimada, ela viu com esses olhos, tá? Literalmente ela viu. Até aí ela tinha visão assim, dessa forma. Ela via tudo como se enxerga qualquer coisa. Ela viu um par de pé, 2 pés, atravessando o teto e foi descendo, e uma pessoa foi surgindo, e essa pessoa era um anjo. E na hora que o anjo ele pôs o pé no chão, eu não aguentei, eu caí de joelho. O meu corpo não aguentou a energia do corpo daquele ser. Aliás, o anjo não tinha asa. Eu não sei quem inventou que os anjos têm asa. Ah, tá na Bíblia, estimada. É uma metáfora, tá? Os anjos não têm asa, não. Qual o tamanho da asa de um anjo para suportar o peso do corpo de um anjo, né? O anjo que eu vi não tinha asa, tá? Mas ele desceu, ele flutuava. Na hora que ele encostou a ponta do pé no chão, eu caí de joelho. Eu senti a energia dele. É uma energia muito forte. O nosso corpo não suporta. Naquele dia, naquele momento, eu pedi que eu não queria mais enxergar do jeito que eu enxergava. Aí, o que aconteceu? Eu não enxergo mais as coisas do modo que eu enxergava, assim, que nem eu enxergo essa caneta. Eu enxergo a energia, né? Mas, Shimada, você acabou de falar que você não suporta energia. Eu enxergo a energia em outro plano. Não aqui no plano físico, assim. É num plano paralelo a este. Entendeu? Porque não dá. O corpo não aguenta. O cérebro também não aguenta. A Shimada sempre tomou cuidado em não desenvolver coálogos no cérebro. Por quê? Por causa da atividade do cérebro dela. Todo ano ela tem que fazer check-up no cérebro para ver se tem algum coágulo. Por causa da hiperatividade, por causa da epilepsia, né? Então, o cérebro não suporta a totalidade da mente, do funcionamento da mente. O corpo, ele não suporta a totalidade da energia do nosso corpo real. Por isso, o nosso corpo, ele é separado por uma coisa chamada espírito. Entre o corpo e nós há um espírito, que é aquilo que se molda à forma do corpo. Então, o que é que vocês estão manifestando mesmo? Me veio aqui à mente, à memória, uma situação, a minha mãe falando assim, ai, o que custa, né?
Para muita coisa ela usava essa expressão, mas o que que custa, né? O que que custa ser mais simpático? O que que custa ser mais gentil? O que que custa ser mais educado? O que que custa ser mais humano? Qual é o seu conceito de ser humano? O que é ser humano para você? Quando eu olho para a maioria, eu não vejo humano, não. Eu vejo fantoches, robôs, marionetes. Não vejo humanos. Qual é o conceito de vocês? O conceito de vocês tem uma ligação com o que já subiu ao teu inconsciente. Sabe ali aquela imagem que foi publicada, postada na aba Comunidades, da estrutura da primeira instância de Freud, né? O iceberg, a estrutura da mente. Antes daquela estrutura, tinha uma estrutura semelhante. Freud apenas mudou o nome. Consciente, subconsciente e inconsciente. O subconsciente está sob o inconsciente e abaixo do consciente. É como se fosse aquela faixa de água entre a ponta do iceberg e o que está dentro da água, sabe? É a fronteira do consciente e do inconsciente. Às vezes, muito do que você tem que saber, muito do que é falado aqui, já está no seu subconsciente. Isso não é de todo mal, tá? Pelo menos saiu do inconsciente. E seja lá o que foi isso, deixa sair, deixa subir. Mesmo que for um assunto inacabado, mesmo que for um trauma, mesmo que for uma mágoa, um rancor, uma dor, um sofrimento, não importa, deixa subir. É mais fácil você resolver com o consciente do que fazer todo esse processo que a gente tem que fazer, incluindo a regressão consciente, para resolver o que está lá. O inconsciente é um lugar sombrio e escuro. Ok? Tem mais um vídeo ainda, eu acho. Não tô querendo acelerar, não. É que eu falei em algum vídeo que eu ia fazer 2 vídeos por semana, né? Ah, antes fosse. Não, é 2 vídeos por dia. Hoje eu acho que vai ser 3. É muita coisa. E não para de aparecer coisa, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, porque eu tô hoje, neste vídeo, eu estou com umas coisas atravessando, assim, o meu raciocínio. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, tá? Que eu vou ter o maior prazer em responder. De repente, é algo que eu tenho que trazer de volta aqui para... Mas reflita sobre o que vocês estão manifestando. É como, por exemplo, a Adriana tá lá em Minas, eu tô aqui em São Paulo. Quando eu bato o olho no comentário dela, eu sinto a energia dela. Ai, que delícia! Uma coisa gostosa. Aí, de repente, eu vejo um outro comentário dela, ela tá dizendo: estou passando a semana em paz, tranquila. Tá vendo? Ela tá lá, eu sinto a energia dela aqui. Energia, vibração, frequência, alcance.
é sobre isso. A gente vai precisar entender esses conceitos não só para cura, mas para entender a questão do equilíbrio e fazer o equilíbrio. Então tá, até o próximo vídeo. Não sei quando, eu vou jantar, eu tô com fome. Beijos na alma.